Boa noite, pessoal, ouvidores em ação. E aí, sentiram a falta daquela chamadinha, aquela passagem expressa para convidar vocês hoje para o nosso papo aqui noturno, na série Diálogos, mais uma noite, mais um encontro especial. Vamos já chamar o nosso querido convidado. Deixa eu ver. Todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Broit, uma criadora e gestora do Ouvidores em Ação. Estamos aqui na expectativa do encontro hoje, dando continuidade à série Diálogos. São 4 encontros. Hoje estamos no segundo encontro. Vamos aceitar aqui o nosso convidado aqui, Herbert. Opa! Ok. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Escutam bem? Tá tudo certo, pessoal? Nos escutam bem? Opa! Boa noite, querido. Isso! Bem-vindo, Herbert. Tá me Agora bem? acho que tá ok. Vamos lá, vamos ajustar. Ao vivo e a cores aqui, gente. Tá ok? Ok? Já centralizou aí? Tá tranquilo? Baixa um pouquinho, levanta um pouquinho aí a câmera. Só levantar um pouquinho aí. Isso. Bem-vindo, Herbert. Que bom. Já praticamente um mês que a gente não se fala virtualmente, que a gente se fala nas mensagens. Está bem a semana? Tudo certo? Tudo certo. Essa semana aqui foi bem movimentada, né? Primeiramente, boa noite a todos os nossos seguidores aí. Seguindo primeiramente, além do diálogo, seguindo com a nossa missão, né? Que é trazer a escuta, a comunicação entre vários fatores. Foi uma semana bem movimentada para mim, na última semana. Eu participei do CONAREC, não sei se você viu as fotos. Eu fui pela Caoa, né, que é a empresa que eu trabalho atualmente, e agradeço até a oportunidade que a Caoa está me dando de desenvolver esse tipo de trabalho. E eu acredito que até hoje nós podemos fazer várias coisas sobre comunicação. Tivemos um fórum com diversas empresas de vários segmentos, então muito em prol do cliente. Então, eu acredito que podemos fazer coisas de comunicação para a nossa vida, né, sociedade, e através do atendimento também. Com Podemos certeza. considerar algumas coisas. Então, vamos dar boas noites para a galera que está chegando, Lilian. E quanta gente querida que está chegando, nos prestigiando aqui. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, vamos falar aqui o tema de hoje, né? O nosso tema hoje é a comunicação humana e suas habilidades comportamentais. O que a gente vai falar? O que quer dizer isso? Qual é a expectativa nossa quando nós pensamos nessa série? E o Herbert, brilhante, trazendo a referência na comunicação, que é a pauta do nosso semestre, e que eu estava estudando para nos prepararmos para esse encontro, Herbert, e vendo as pesquisas. Em face do cenário hoje global, em ruídos, e temáticas extremistas, e posturas comportamentais muito alteradas, exacerbadas, tanto para o bem, para um lado mais ruim do comportamento humano, sendo revelado, percebe-se que esse é um soft skills valiosíssimo, um dos pontos mais valiosos hoje para o corpo institucional, para a esfera familiar, para a esfera relacional, né? Interpessoal entre amigos, relacionamentos de grupo, de trabalho, grupo de WhatsApp, enfim. Porque a gente sabe que a esfera virtual hoje é uma extensão, né? Nossa. Então, é importante ressaltar o objetivo desse encontro, gente. O encontro hoje, né, a atividade da série Diálogos, ela é mais uma oportunidade de encontro para que a gente possa dialogar, literalmente, não é isso, Herbert? Dialogar. E aí, a gente quer aproveitar ao máximo esse tempinho aqui com vocês, já convidando quem quiser dar aquele alô, quem quiser perguntar aqui. Eu vou, na medida do possível, acompanhar o diálogo aqui com vocês virtualmente falando. E aí, essa atividade, ela tem realmente o objetivo de manter a nossa conexão, né? De trazer assim, temáticas colaborativas que são recorrentes em nosso diálogo nos grupos, não é verdade, Herbert? Sim, e aí sim. já vamos direto. Para quem está chegando a primeira vez, muito bem-vindo. Bem-vindo Para quem a está todos. assistindo hoje, né, Herbert? Para quem vai assistir depois,
Muito Exatamente. obrigada. Herbert, se apresenta para a galera, para quem não chegou, ainda não conhece, bem rapidinho, para quem, porque está chegando gente nova aí que eu estou vendo. Meu nome é Herbert, sou profissional de atendimento há mais de 12 anos. Como eu falei, atualmente eu trabalho na Caoa Montadora, trabalho na parte de atendimento ao consumidor, no caso SAC, sou do nível 2, que é o atendimento mais crítico, né, com relação aos clientes do ramo automobilístico. Tenho a formação em Direito, trabalhei com ouvidoria também, tenho uma ampla experiência e uma rodagem bem interessante com relação ao nosso segmento. E criador do Ouvidoria Protagonista, que é o meu projeto de cunho pessoal, aonde, como a Kelly também traz a cidadania, né, de unir as pessoas, de unir as opiniões e de trazer algo diferente para a nossa sociedade, voltado não somente na parte de atendimento, de ouvidoria, mas para a sociedade, com vários temas. Perfeito, perfeito. Esse é o Herbert, gente. E a gente se conheceu no LinkedIn, e a gente criou esse laço maravilhoso. Eu não quero largar dele nunca mais, porque a gente troca muito, a gente tem perspectivas e temos algo assim que é muito valioso, que é, Sim, com toda a nossa humildade, né? Estamos aqui trazendo, que é nosso encantamento, essa paixão, né? Com entusiasmo, com a ouvidoria, com a escuta ativa. E a gente vê que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Parece que a coisa é muito dinâmica. E aí, para quem está exatamente. chegando, por favor, dá aquele alô com a gente, convida pessoas, convida Vamos colegas interagir, para vamos prestigiar a interagir. gente. Hoje é Escuta um tema. direitinho, pessoal. Me escutam? Isso, É, importante. te deu um delay aqui. Bom, mas vamos para o que interessa, né? A gente Vamos. aqui, aos pouquinhos, a gente vai falando um pouquinho do nosso objetivo, que é exatamente promover, integrar, né, e fortalecer os profissionais que trabalham em ouvidoria e instância de cidadania. E aí, a pauta comunicação, a gente está trazendo hoje a comunicação humana e as suas habilidades comportamentais. E a gente sabe que eles têm aquelas que são natas, né? Muitos têm aquilo Sim. potencializado, que são os talentos, e tem aquelas que, bom, podemos desenvolver, aprimorar, aperfeiçoar. E aí, fala para a gente aqui, voltada a essa narrativa da comunicação, quais habilidades, a gente ficou aqui provocando, não foi? Devem ser desenvolvidas para a gente estabelecer uma boa comunicação, né? Para firmar de fato um diálogo, né? Um diálogo verdadeiro. Quais caminhos que a gente pode pensar aqui, Herbert? E tipo de condutas que a gente pode também potencializar sendo favorável para nosso aperfeiçoamento na comunicação institucional, né? Na escuta com o ouvidor, como ouvidor e como liderança, liderado, né? Como a gente pode atenuar, diluir os ruídos de comunicação que são próprios do humano, né? O que é o Fala para a próprio, né? gente um pouquinho sobre isso. Ô, Kelly, eu acredito, né, na verdade, que atrelado muito ao que do meu dia a dia com relação ao atendimento, né? Porque atendimento e vida pessoal e lidar com a sociedade é a mesma situação. Porque nós estamos lidando com vários seres humanos, com várias personalidades. Então, como lidar com esse tipo de situação? Eu acredito que nós, no caso nosso, né, nós dois como profissionais, né, de falar com diversas pessoas, eu acredito que é desconstruir conceitos, né? Eu acho que nós temos a nossa vida pessoal, nós temos os nossos conceitos, aquilo que nós acreditamos, mas também temos uma mente aberta para entendimento de todas as pessoas. Eu acredito que além de uma escuta prevalecida, eu acho que é desconstruir, né? Desconstruir, estar de cabeça aberta para ouvir, para dialogar. Eu acho que essa questão, que hoje, essa questão do ruído, essa questão dessa comunicação muito exagerada, conforme você contou nessa primeira situação, eu acredito que a mente aberta, um bom espírito de personalidade, de conversar com as pessoas, Uhum. de poder ter uma escuta aberta, de poder ter o interesse de entender antes de efetuar alguma crítica ou alguma comunicação, que eu falo comunicação ansiosa, aquela comunicação desenfreada, sem fundamento, de que acaba ofendendo pessoas,
que acabam deixando as outras pessoas chateadas. Então, eu acredito que podemos desconstruir dessa forma, através a desconstrução da mente, de poder abrir a mente e se colocar no lugar do próximo, quando a gente fala de empatia. Então, são fatores que podemos recorrer através da escuta. Então, eu acredito que, por o Brasil ser um país de uma cultura, nós temos uma população totalmente diferente, de uma diversidade, de, de um encantamento de todas as personalidades. Então, eu acredito que essa desconstrução é diária. Então, é com o tempo que nós vamos aprendendo, né? Então, nós estamos, igual que você acabou de falar, nós profissionais aprendemos todos os dias a nos comunicar. E eu aprendo todos os dias. Então, cada pessoa que você vai conversando, você vai interagindo de uma forma. É por isso que eu falo que a escuta, ela entra aí, né, nessa comunicação. A escuta é igual pescaria. Eu até falei no Conarec para o meu gestor, eu falei, a escuta é igual pescaria. Você fica com a varinha ali. Se você conseguir seduzir o cliente na varinha, você fisga ele. Por quê? Porque você escutou e atendeu o desejo dele de entendimento. Então, eu acredito que essa questão atrelada a uma boa escuta, de respeitar a palavra do próximo, nós vamos conseguir ter uma comunicação muito efetiva. Então, viu? Ok. Olha, as pessoas aqui queridas, quanta gente querida chegando. Querida Isa aqui com a gente, Beth Mati, aprendendo dia a dia com esse mundo da ouvidoria. É apaixonante, né, Isabel? A Beth, o Peixoto, quem mais aqui? Rose, querida, que bom você aqui. Oliva, Thelma. Bom, vamos lá. Tragam perguntas, interajam com a gente na medida do possível. Hoje é boa a interação, comunicação, é um assunto tão pertinente. Isso aí, vamos. E virtualmente é possível. A gente aqui usa os artifícios tecnológicos, e aí o que a gente fala, né, de soft skills, o que é, né, que são as habilidades que dizem respeito à habilidade de relacionamento, né, mais de recurso interpessoal, né, e a gente adotar uma postura mais empática, a capacidade digamos assim, de exercer muito mais que empatia, é a flexibilidade em saber recuar, saber ouvir, saber o momento certo de avançar, saber o momento certo de recuar, e que isso está tudo bem. E aí, quando a gente remete isso para o nosso contexto institucional, não se limitando a ele, porque isso é uma pauta muito recorrente na gestão de recursos humanos. Então, nas entrevistas, nos processos seletivos, nos recrutadores destacam hoje a importância desse atributo comunicacional, né? Dessa habilidade da comunicação como porta de entrada para qualquer processo e oportunidade. E claro que quando se fala em oportunidade, quando se fala em estar aberto, empático, desenvolver a escuta, a gente também remete ao autoconhecimento. A gente não deixa de falar sobre isso, né, Herbert? Porque quando a gente está falando para o outro, a gente está falando para a gente. Eu estou o tempo inteiro, estou amando estudar esse material com você, porque é o tempo inteiro me vigiando. Caramba, quanto eu tenho que melhorar. Quando eu penso que eu melhorei um pouquinho, tem uma recaída. E aí, pensando aqui, para a gente provocar a galera aqui, gente, quais aqui serão aqui os percursos, né, para a gente identificar e controlar as emoções? Como é que a gente pode lidar com esse percurso? Porque, lembrando que o nosso primeiro encontro, a gente falou, vou até pegar o tema aqui, para a gente não perder. Nós falamos do poder da escutativa na sociedade moderna. Nós conversamos sobre como está o cenário, os perfis, as diferenças intergeracionais. Lembra? A gente conversou sobre isso. Agora, hoje, a gente pensando na comunicação humana, né, com as habilidades mais potencializadas, que favoreçam esse diálogo, para lidar com essas diferenças, né, com esse momento, com esse cenário moderno, contemporâneo, né, a gente traz aqui esse tópico. Como que a gente poderia pensar, né? Eu anotei aqui, Herbert, quais serão os percursos para que possamos identificar e controlar as emoções?
né, nesses momentos para que a gente possa, de fato, desenvolver essa comunicação aprimorada, aperfeiçoada e Sim. respeitosa. Quando... Nossa, vou falar de régua de relacionamento, tá? Vou usar esse termo. Uhum. A vida pessoal é a mesma coisa. Como é que você constrói uma relação com as pessoas? Régua de relacionamento, conquistando, é o dia a dia. Como é que eu consigo fazer isso? Tudo bem, você convive com inúmeras pessoas e você consegue construir uma regra de relacionamento. Mas Uhum. como é que você faz ali no dia a dia com um cenário adverso com quem você não conhece? É uma relação de estabelecimento, tá? Igual a Beth acabou de dizer, confiança, Uhum. escuta, empatia, uma comunicação verbal que seja estabelecida através da transparência. Então, eu acredito que você só estabelece uma boa relação com as pessoas, uma boa comunicação, quando você tem transparência. Eu acredito que a humildade entra, a transparência entra e a credibilidade das suas palavras. Então, quando você consegue atingir esse conceito com as pessoas, consegue falar de uma forma sucinta, uma forma objetiva, uma forma respeitosa, ter também o poder da escuta, né? Respeitar o que o outro está Uhum. falando, porque hoje a comunicação ela está muito acelerada, nós temos inúmeras pessoas que falam diversas coisas aleatoriamente e não conseguem sustentar esse Uhum. diálogo. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Prestando atenção, conforme eu falei agora, uma mente aberta, eu acredito que essa mente aberta, uma persuasão de pensamento, falar, nossa, a pessoa está me dizendo isso, o que eu vou dizer para ela para confortá-la? Uhum. Eu acredito que nós temos a responsabilidade social e Uhum. dentro do eixo de comunicação, respeitar a fala do próximo e, ao mesmo tempo, não é tomar cuidado, porque, assim, quando eu falo, vamos tomar cuidado porque vamos deixar de ser o que nós somos, não. Eu acredito que nós temos de diversas formas e de diversas maneiras para falar para a pessoa a mesma coisa. Não precisa ser, vou usar uma palavra rude, estúpido, ou ser rude, porque, lógico, algumas situações nós também não conseguimos controlar, mas nós vamos aprendendo. Então, eu acredito que tem várias maneiras de falar, de respeitar o próximo. E eu vejo muito isso atrelado, não é o eixo que eu vou entrar, mas, por exemplo, a questão política, né? Hoje em dia eu vejo muito exagerado essa questão, esse conflito muito grande. Poxa, mas por quê? Porque existe uma comunicação que não está assertiva de vários Uhum. fatores. Então, como vamos conseguir dialogar? Eu acho que o desafio é esse. Como é que podemos, nós temos um universo conspirando com a comunicação, mas falta a qualidade. Aonde nós vamos chegar com essa qualidade? Aonde que eu quero chegar numa comunicação e ser respeitado pela minha comunicação? Então, nós, como representantes de uma sociedade, representantes de Uhum. uma população, nós temos o dever e a obrigação de nos comunicar de uma forma adequada. Eu acho que você traz muito bem e que a Patrícia, obrigada pela participação, Patrícia. Ela traz aqui, queria ouvir de vocês o quanto vocês acham que a autopercepção do profissional impacta na comunicação. Aí ela coloquei, concordo com a Kelly sobre esse autopercepimento, né? Fala um pouquinho disso. Quanto você acha essa autopercepção profissional impacta na comunicação? Na minha vida pessoal, impacta muito, porque como eu trabalho, né, nós trabalhamos profissionais de atendimento de ouvidoria, a nossa escuta é a todo momento prevalecida Uhum. e temos que ter paciência, né? Então, eu acredito que o maior exercício que hoje, e o que meu trabalho, minha profissão, ela consegue me trazer benefício, é a paciência. Eu acredito que quando nós temos uma escuta mais tranquila e conseguimos ouvir e ter paciência, conseguimos dialogar, ter uma comunicação mais qualificada. Então, quando você tem essa paciência, essa determinação e ter uma escuta aberta, a sua comunicação ela se torna mais assertiva. Por que se torna mais assertiva? Porque eu consigo parafrasear com o cliente, no caso, e com as pessoas que convivem comigo. Pô, eu entendo a dor daquela pessoa.
né? Quando nós falamos de dor, do impacto do cliente. Então, na nossa vida pessoal também, respeitar a fala do próximo e ser assertivo. Então, quando conseguimos respeitar essa fala, nós, dentro do profissional de atendimento, nós conseguimos, dentro da nossa mente, criar estratégias para ter uma comunicação assertiva. Quando nós somos da comunicação verbal, atrelada à comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal entre as expressões, entre a sensibilidade dentro da nossa face, que eu estou prestando atenção Perfeito. naquilo que você está falando e colocando isso em prática na questão da comunicação verbal. Então, a comunicação não verbal, junto com a empatia, que entra na comunicação não verbal, e atrelada à comunicação verbal, após todo esse processo, eu consigo êxito com todas as relações. Então, Você já eu está acredito. trazendo, já cortei, perdoa. Você já está trazendo o que eu ia perguntar aqui. Como desenvolver, você está dando uma aula aqui, desenvolver essa linguagem verbal, né? Quando saber traduzir, né? O dito e o não dito, né? Nas entrelinhas, ou seja, a linguagem verbal e não verbal. Como a gente pode desenvolver essa competência, essa habilidade para... Porque muitas das vezes... Agora eu vou falar um pouco da minha história, do que eu tenho vivido. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me comunico, sou muito, né? Muito, assim, agitada. Então, tem momentos que eu preciso desacelerar. E, assim, quando eu já tenho uma equipe, pessoas que já convivem, já me conhecem e me aceitam como eu sou, já percebem. No não dito, já me olham quando eu vou carregar uma coisa. Kelly, deixa eu ajudar a Kelly, antes que ela derrube aquele papel. Porque eu derrubo o papel quase sempre. Então, quando você está num grupo, né, uma equipe de trabalho, em que você tem essa empatia com o outro, aí eu, poxa, muito obrigada, você está me ajudando. Ela não precisou falar nada nem nada. Um olhou para o outro e falei, muito obrigada, você está me auxiliando. Porque ela me percebeu, né? Assim como a gente também precisa ter humildade quando a gente tem alguma dificuldade. Ó, Herbert, a gente trabalha junto, então eu preciso que você sempre fique atento, que às vezes eu posso esquecer alguma coisa, ou porque eu posso aumentar minha voz, você me dá aquele alô, me dá aquele... Pronto, isso é uma comunicação respeitosa. Então, quanto a gente pode desenvolver essa habilidade não verbal, né? Essa linguagem não verbal. É um olhar para o outro. Eu tenho uma parceira de trabalho, a Valéria, nós fazíamos uma dupla assim. Não existe nada perfeito no mundo, mas eu brincava que a gente era perfeita nesse sentido. Por quê? Sim. Porque era cada hora era uma olhava para a outra e silenciava. Tinha um momento que era ela que falava, tinha um momento que era eu. Era uma sintonia pela nossa diferença, né? Então ela via que eu precisava de um suporte, eu via que ela precisava. Então era uma coisa assim muito. E tem muito a ver com essa autopercepção de saber, de respeitar o meu ritmo e o ritmo do outro. Então, eu preciso falar de uma forma zelosa com o outro. Né? Não adianta falar, nossa, você é toda atrapalhada, deixa o papel cair. Isso vai trazer desconforto, vai trazer uma exposição desnecessária com o próximo, né? Com o seu colega de trabalho. Enquanto a pessoa, não, deixa que eu te ajudo, eu pego o papel, não precisa dizer que tu não, né? Então, são pequenas atitudes cotidianas em que a gente precisa se envolver na nossa família, na nossa casa. Volta e meia a gente escorrega. Mas é essa autopercepção, né? Que o profissional precisa. Pode falar. Agora, aqui é uma reflexão. Está me ouvindo? Eu vou incluir para você não perder o raciocínio, você vai voltar a falar. Claro. A questão do ego. A questão do ego também. Eu acredito que quando você trabalha o ego também, o nosso ego, ele também é importante para essa questão. Então, o ego, trabalhar esse ego, porque quando nós falamos de comunicação de relações interpessoais, nós precisamos ter a humildade, né, de entendimento, igual que você falou, meu, só de olhar para a pessoa, o respeito, o carinho. Eu tenho uma característica de ser uma pessoa muito carinhosa, na minha personalidade é assim. Então, acredito que, modesta parte, eu consigo desenvolver isso de uma melhor forma. Mas eu procuro sempre, nas minhas relações interpessoais, sempre estimular isso de uma forma indireta e as pessoas acabam abraçando. Então, eu acredito que quando nós falamos de comunicação, nós falamos de agregar.
dentro da minha concepção. Então, agregar. O que que nós devemos fazer? Ao invés de trabalharmos a crítica tão acentuada, o porquê que nós não podemos agregar? E também fazer críticas, porque a crítica também é agregadora. E o jeito que nós Uhum. conseguimos colocar aí nessa direção é que vai decidir. Então, nós temos, conforme nós estamos conversando, igual que você disse, essa questão de agregar, de ajudar, da generosidade, todos esses processos, eles são gestos de comunicação. Uhum. Então, Perfeito, eu acredito perfeito. dessa forma. E como a gente está falando hoje das habilidades, né, comportamentais, a gente pode pensar também, remeter também, além de pensar no olhar, na linguagem verbal, não verbal, entre a liderança e liderado, quando a gente trata de demandas de assédio, quando a gente recebe uma demanda, um, um manifestante traz um usuário, um cidadão, conforme for o contexto, né? O ambiente. Então, ele traz, a gente faz, além da acolhida, a gente para refletir com ele. Que tipo de sensação, que percepção que ele teve, para certificar se aquilo de fato é real. Então, assim, pequenos caminhos, né? A gente acolhe, como ele se sentiu daquela forma, por que que aquilo aconteceu, de que maneira aquilo aconteceu, que maneira a comunicação é estabelecida entre o suposto assediador com a assediado, com a vítima. Então, veja bem, até para a gente desempenhar uma tratativa de uma demanda tão séria como essa, muito complexa, né? Eu estou Sim. aqui falando de forma bem simplista e genérica, Não, mas obviamente, é pertinente. né? Muito aprofundado. Ela, olha como a gente precisa desenvolver essas habilidades comportamentais da escuta, da empatia, da generosidade, do esvaziamento. Neutralidade não existe, mas é um esvaziamento, um distanciamento dos nossos julgamentos e valores para tentar enxergar o outro, até para que a gente tenha propriedade para tocar, né, na percepção daquele, para ele entender se aquilo que ele está vivendo é real, de que maneira a comunicação se deu, e tudo passa pela comunicação. O gesto, né? O gesto, não, aqui não, não quero, não me toque. É um gesto, é uma comunicação. Então, a gente levando para os nossos pequenos cotidianos, né? Fala mais um pouquinho sobre essa questão como é que a gente fala? Desse desafio, né? De lidar com essa dificuldade do outro. Porque da gente a gente está falando um pouquinho da importância de a gente ter esse cuidado, de desenvolver essa habilidade. Sabemos que elas podem ser desenvolvidas, potencializadas, como a gente também pode potencializar o nosso pior, né? Então, eu vou Exatamente. falar aqui do melhor. Como que a gente pode, além do que você já falou, o que mais você traria de exemplo, cotidiano, o que você quiser. Ô, Audiência Kelly, querida, traga aqui, hein? Interage com a gente. A Oliva, rapidinho. A Oliva colocou aqui assim: a boa comunicação inicia pela compreensão da necessidade do sentimento do outro. É se doar e estar presente. Perfeito, querida Oliva, isso mesmo. Fala mais, Herbert. você tocou num assunto importante, essa questão, né, você viu que o MP criou a ouvidoria da mulher, então, recentemente. Então, isso é uma vitória de uma sociedade que necessita dessa conscientização, em que as mulheres tenham esse canal direto, porque precisa. Então, você observa o quanto que a comunicação é tão importante. Hoje, ter uma ouvidoria para a mulher é além da escuta, é o respeito à denúncia, respeito à denunciante, e que entra em parcialidade, que é o nosso papel como ouvidor, e através dessas questões nós conseguimos mensurar dentro de uma sociedade que ainda condiz com uma cultura machista. Então, nós precisamos medir esse conceito, né, através de números, porque nós precisamos de dados, né? Uhum. Números e dados para chegar
chegar no patamar que nós precisamos, como sociedade, buscar essa conscientização. Então, acredito que hoje, com a ouvidoria da mulher, nós vamos dar um passo muito significativo para conseguir combater as pessoas que ainda não têm o respeito pela mulher. É o grande desafio que fica para uma sociedade que precisa se reinventar. Eu me reinvento como homem todos os dias, então eu procuro, por isso que eu falo que a escuta ela é importante, porque nós precisamos ouvir as mulheres com mais respeito, e dar a credibilidade naquilo que é necessário, né? Então, acredito que hoje, como um representante de uma sociedade, nós precisamos entender melhor várias situações e melhorar o aspecto da comunicação, respeitar a todos, que é muito importante. Então, o que tem de melhoria em todos os aspectos? É que nós estamos conversando. É uma comunicação respeitosa, respeitar o limite das pessoas, porque a comunicação também é respeitar limites. Eu falo, olha, a forma que você está se comunicando não é uma forma que está me agradando. Então, assim, eu acredito que o nosso papel não é saber dosar tudo isso, porque eu não preciso impor minha opinião falando de uma forma exagerada, impondo em cima de uma mulher. Pelo contrário, eu preciso ter respeito e principalmente dar credibilidade a todas as pessoas em sua fala. Então, o meu papel como homem, eu falo como homem, como todos os homens, é ter a responsabilidade de como ser um homem de verdade, respeitar as mulheres de uma forma adequada e de uma forma respeitosa. Então, fica a crítica para todos os homens que precisam colocar a cabeça no lugar por muitas vezes e entender que uma comunicação respeitosa é o melhor caminho e que todas as mulheres merecem o nosso respeito. E merecem o nosso respeito não é na sociedade, merece o nosso respeito como profissional, como ser humano, como mãe, em todos os aspectos. Então, a partir de hoje, não é só uma ouvidoria, e sim a sociedade. Então, daqui para frente, mudar essa questão dessa comunicação também com as mulheres, que eu acho respeitosa. E eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres sofrendo e tendo que provar cada vez mais através de sua comunicação para ter mais respeito, ter que se prevalecer por milhões de vezes. E o que não é o correto, né? Nós vivemos uma sociedade que precisa ser igual. Então, eu Uhum. acho que esse é o caminho. Então, a comunicação ela entra no respeito ao próximo. Perfeito, perfeito. Aqui nós temos aqui com uma pergunta, uma troca bem legal que a Thelma colocou aqui. Que bom você aqui, Thelma. Quais são os fundamentos essenciais no exercício do profissional das ouvidorias, contemplando o quesito comunicação? Gostaria de destacar? Gosto. Essa semana, conforme eu comecei a live, eu participei do CONAREC, né, que é um evento de atendimento. E todos os profissionais de todos os segmentos do atendimento, eles falaram uma coisa em comum. Qual que é o nosso maior desafio? Nós temos a tecnologia avançando muito para melhorar a qualificação de atendimento, mas ao mesmo tempo nós precisamos atrelar a comunicação humana. Então hoje todas as empresas estão colocando em prática essa questão da comunicação humana, a régua de relacionamento, desde lá do começo do atendimento, estabelecendo relações interpessoais. Então a importância nossa é atender todos os públicos. Então, hoje as empresas elas estão criando a visibilidade de não atender somente a classe majoritária, e sim a classe média, a classe baixa, de todas as classes, de todos os segmentos. Então, hoje, nós temos a tecnologia muito avançada, mas precisamos trabalhar toda a diversidade de atendimento. Então, qual que é a cultura hoje? A cultura hoje é a cultura centralizada no cliente. Então, essa comunicação humana, esse bate-papo de atender às aflições do nosso cliente e, ao mesmo tempo, buscar resolução, mas não somente a resolução em si, mas em buscar a satisfação do cliente com a experiência da marca. Então, o cliente hoje, além de ele ter a resolução dele, ele fala, nossa, eu consegui falar com um profissional de atendimento que me tratou de uma forma humana, que respeitou a minha opinião e conseguiu trazer êxito na sensação de ter um bom atendimento da marca. Então, hoje as empresas estão muito atreladas a isso. Então, não basta ter tecnologia, basta ter humanização também. Engraçado que você está trazendo aspectos assim. Me correu essa questão mesmo.
o desafio assim, essencial, né? Contemplando a variável, né? Ou como a gente pode chamar, variável comunicação, no exercício da ouvidoria, é fundamental o compromisso de quem está nessa cadeira de buscar todas as formas e garantir todas as formas de acessibilidade para o cidadão, para quem nos procura. Então, é um desafio, não é fácil. Então, você trouxe aqui uma das perspectivas, que é o recurso tecnológico, que facilita, né, que habilita esse estreitamento, essa agilidade de retorno. Mas muitos dos nossos públicos querem mais que isso. A gente vai ter públicos que apenas, veja bem, só querem falar com a máquina, não quer ter contato, nada. Quer nada, rápido aqui, me responde aqui. Mas nós temos ainda uma heterogeneidade, não sei se é a palavra, né, de públicos que ainda que reportam, e a depender do nível de complexidade que a demanda exige, né, uma interação humana, é cada vez mais desafiador. E a comunicação, ela é essencial, a habilidade para a ouvidoria. Comunicação, linguagem simples, acessível. E isso inclui comunicação não só no que tange ao comportamento, ao relacionamento, ao exercício do diálogo, como aqui estamos fazendo, mas também a comunicação de todas as outras formas de conexão. Então, é a conexão tecnológica, a conexão de carta, se for o caso, conexão de caixinha de correio, todas as formas de conexão. E aí você trouxe o que está muito em debate no nosso grupo de ouvidores em ação, por exemplo. Isso eu estou trazendo aqui, gente, uma compreensão. Aqui o objetivo, né, Herbert? É trazer o nosso olhar, a nossa experiência, o nosso diálogo, as nossas percepções balizadas em estudo, é verdade. Mas a gente está trazendo aqui a partir do nosso olhar, da nossa janela, né? Ampliando, cabeça, mente aberta, não é isso, Herbert? Buscando aqui aprender. E com certeza, com cada interação de vocês aqui, a gente vai aprender algum questionamento. Concordo, não concordo, faz sentido. E aí é nessa dinâmica de diálogo, dialógica, né, é que a gente constrói o próximo caminho. Por exemplo, a questão de segmentação, de comunicação por questão de mulheres, como você citou, que está se criando ouvidoria específica para mulheres. Pode falar. Kelly, a Thelma, ela comentou um assunto importante aqui, está falando da inclusão, né, das pessoas deficientes, né? Importante. Acredito que fica um grande desafio para nós, né, todos os profissionais de todas as empresas, a inclusão nesse ramo de atendimento. Eu vou entrar um pouco nesse eixo. No Conarec uma coisa me chamou muita atenção, uma aula conectiva. Em vez de você apertar números através de palavras-chave, você é direcionado dentro do atendimento. Então, eu acredito que é um processo é um caminho importante para a inclusão. A ouvidoria por videoconferência também, para pessoas que não são alfabetizadas, né? Então, eu acredito que também, quando nós falamos de o lado humano, a comunicação humana, também falamos da comunicação inclusiva. Então, eu acredito que o nosso desafio hoje, nosso papel social também é incluir essas pessoas dentro desses segmentos. Hoje precisamos mais, né? Então, acho que daqui para frente é trazer a inclusão e, consequentemente, nós temos diversas pessoas, né, que precisam ser incluídas para também ter um atendimento com credibilidade. Então, precisamos refletir e um trabalho de formiguinha, né? O nosso trabalho de ouvidor é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser pertinente também. Engraçado, você está falando aqui, eu estou refletindo com a própria... Obrigada, Thelma, pela interação conosco também.
sobre essa questão de personalizar, né? De segmentar. Vamos usar o termo de personalizar, né? De segmentar no sentido de segregar, de separar. Não é nesse sentido, é no sentido de aproximação, né? De engajamento, de acolhimento, de estratégia necessária para que a gente possa assegurar que aquele cidadão, aquele usuário, aquele cliente, seja qual for a relação que a gente estabeleça na nossa interlocução, seja entendido o seguinte: nós estamos aqui para ouvir, queremos nos comunicar com você, como você precisa ser acolhido, o que você precisa. E é esse viés que a gente não pode perder. Assim como a gente precisa preservar a essência de uma ouvidoria, ouvidoria é igual em qualquer lugar, e essência, em protocolo, né, em processos, existem passos essenciais que a gente não pode jamais desvirtuar dele, né? O sigilo como garantia principal para assegurar o exercício da ouvidoria, da relação de confiança, da transparência, de como esse cidadão vai ser requisitado. Mas também é importante que a gente busque caminhos, né, para que a gente não perca essa conexão com determinados públicos. Porque isso pode estar acontecendo, porque existem outros canais por aí que, se a gente não fizer, há quem faça. Então, é só uma reflexão. Não está certo, não está errado, não é questão disso. É uma coisa que a gente está debatendo muito nos grupos de ouvidores em ação, para a gente entender qual é o melhor caminho. Muito mais do que segmento no segmento do canal. Personaliza, eu falo só com mulher, daqui a pouco falo com homem, daqui a pouco falo com LGBT. Como é que é isso, né? Por que isso está acontecendo? É muito mais se está certo, se está errado, que não é o melhor, que o importante é a gente congregar, o importante é a gente ter acessibilidade, facilidade para o cidadão, para ele não ficar, ai meu Deus, aonde que eu falo, com quem eu falo? Eu falo aqui, aperto ali. Eu tenho um canal para tudo que é coisa, para falar sobre A, falar sobre B, falar sobre C. Não, eu quero um canal só. Mas ok, mas esse canal só, ele está contemplando esse cidadão, essa necessidade? A Lília colocou aqui agora. O idoso não está habituado à nova tecnologia de atendimento. Ele ainda necessita de um atendimento humano. Como você percebe isso nas empresas? É isso, né? Sobre isso. Então, eu sou, dentro do meu pensamento, dentro do meu critério, eu sou a favor da tecnologia, mas assim, a tecnologia para melhoria, para eu ter uma qualidade, para que eu possa ter esse cliente de uma forma segmentada. Mas realmente, eu sou a favor e super a favor de um atendimento de ligar e conversar com o Uhum. cliente. Justamente, está falando de um público de um idoso, né? O idoso realmente gosta de conversar. Então, o público do 40 a mais é um público que gosta de conversar, é um público que a palavra e a comunicação ela traz uma credibilidade maior do que assinar um papel. Lógico que o assinar o papel é importante, mas a comunicação e a credibilidade do que você está transmitindo em sua fala, ela conduz totalmente de forma resolutiva o seu atendimento. Então, a comunicação por telefone ainda é o caminho que não pode acabar jamais. Porque eu acredito que uma boa comunicação, uma relação com o cliente por palavras, de conversar, de ter, conforme nós falamos agora, essa comunicação assertiva, de ter uma escuta prevalecida, é o respeito ao consumidor. Então, na minha opinião, a tecnologia ela vem para melhorar, para eu conseguir, quando ele chegar no atendimento, eu conseguir ter qualidade para atendê-lo. Então, Uhum. é isso. Quando eu ligar para ele e falar, olha, eu vi que você está com um problema assim, assim, como é que eu posso te ajudar? Aí o cliente entra em comunicação. E eu vou lá e parto para a resolução. Então, a tecnologia ela ajuda para você ter um segmento e ter uma regra de relacionamento para você não perder ele. E para você ter o sucesso com o cliente no gesto da comunicação e encantá-lo. Então, eu acredito que a tecnologia é importante, mas a comunicação assertiva com o cliente e a comunicação
com esse público, ela também é o mais importante ainda. Tudo é a forma como se aborda. Tudo perpassa por isso. Eu estou fazendo curso de MBA, né? Em gestão e ouvidoria, gestão estratégica e ouvidoria, voltado para a área da saúde. E a gente tira as polêmicas Do das São aulas, Camilo. está muito maravilhoso o curso. E a gente tem as polêmicas. Ontem foi sobre Código de Defesa do Consumidor, todo o percurso, a trajetória da formação, como se criou o PROCON, etc. E hoje, com toda a evolução, com todo o aprimoramento, o que acontece? A tecnologia, apesar dela agilizar para muitos, ela foi tão automatizada que a gente teve uma situação, por exemplo, um exemplo, em que a pessoa, vamos supor que fosse eu fiz uma viagem, sei lá, e aí meu telefone aqui, a minha operadora, automaticamente me habilitou lá para o estrangeiro, me habilitou para cobrança, né? Home, como é que chama? Hold, sei lá como é que fala. Holding. É. Holding, E aí, cobrança tarifa internacional. veja bem, eu não acionei esse botão. E aí, como é que faz? Aí você vai na loja, fala, olha, tá me cobrando aqui uma coisa que eu não habilitei, não, minha senhora. Isso aí é automático. Como assim é automático? Então, foi uma polêmica na aula e a gente discutindo o quê? Quando você vai no posto para resolver, numa loja física, que ainda existe, poucas, você tem que resolver por telefone. Mas, olha, por telefone mandou eu vir aqui. Então, a gente fica igual a bolinha de ping-pong e ninguém resolve. E a angústia, né? Então, você não quer ter um percurso judicial. Então vamos para a ouvidoria. Você já passou pelos canais, não funcionou? Ou então, não, eu quero direto para a ouvidoria. Ainda tem isso também. Não, você tem que primeiro registrar aqui, protocolar ali. Não, eu quero direto com quem vai resolver. E isso, às vezes, é vetado para o cliente. Então, é outro dilema em que as estruturas de atendimento, incluindo ouvidores e qualquer outro canal de interação, de comunicação de atendimento ao cidadão, precisa desenvolver a sua habilidade comunicacional para dizer para o cliente qual o passo e mais que isso, porque para ele ser igual o robô, aperta aqui, aperta ali, ele nem precisava estar ali. Ele está ali justamente porque a máquina, ela não substitui o homem, ela está ali para agilizar. E aí, fala um pouquinho sobre isso. A gente já está aqui quase acabando. São 10 para as 9. Temos aí mais um tiquinho para a gente falar. Então, você percebe que hoje, igual o direito do consumidor, né? Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, é o código mais completo do mundo. É o nosso, né? Então, quando nós falamos de consumo, quando nós falamos de consumo, nós atrelamos atendimento. E quando nós atrelamos atendimento, nós atrelamos pessoas. E quando nós atrelamos pessoas, atrelamos a experiência dele. Como evitar? Né? Então, é igual que você está falando. Não adianta você ter um segmento tecnológico e você não ter efetividade da experiência do cliente, conforme conversamos anteriormente. A cultura centralizada no cliente e a experiência dele. Então, como atrelar isso? Para que não seja criado esse ruído de comunicação, voltando nessa comunicação, eu preciso, no primeiro, igual o meu pai comentou agora há pouco, a comunicação é a porta de entrada de qualquer empresa. Então, como é que eu preciso criar ferramentas tecnológicas? Lógico, eu preciso de um atendimento personalizado para que eu consiga, de uma regra de relacionamento, tem vou usar palavras básicas, tá? Porque senão as pessoas vão ficar, não estou entendendo nada. Que eu consiga, dentro do segmento, que eu falo de nuvens, eu consigo centralizar esse atendimento de forma efetiva. Mas eu preciso que a experiência dele não seja de dificuldade. Porque, igual que você acabou de falar, o cliente entra no primeiro atendimento, ele encontra dificuldade numa URA, ele pega aquela URA que, nossa, que você aperta diversos números e não cai para lugar nenhum. Ele vai para onde? Ele vai para os canais, vai para o Reclame Aqui, vai abrir uma CIP no PROCON, aí vai para o andamento jurídico e por questões básicas. Então, acredito que o que nós precisamos? Trabalhar primeiro a cultura organizacional da empresa para que conseguirmos dentro desses segmentos, para que as empresas possam melhorar,
para que o cliente também tenha a plena consciência que nem tudo ele precisa acionar um PROCON ou as esferas jurídicas, porque é isso. Uhum. O consumidor também, por muitas vezes, ele não sabe usar essas situações de uma forma efetiva. Porque hoje o consumidor, qual que é o perfil do consumidor? Além de um atendimento humano, ele quer um atendimento efetivo. Efetivo. Onde chegou aqui. Ele hoje, com essa nova geração, essa geração, né, a geração Z, que é uma geração que vem acelerando, e com as pessoas também numa sociedade que querem o seu direito, porque hoje a cultura é prevalecida, as pessoas querem o seu direito prevalecido. Hoje as pessoas elas sabem mais sobre consumo. Quando a gente fala de política, a gente fala de consumo também. Hoje as pessoas elas têm Com um certeza. enquadramento melhor. Então, qual que é o desafio? Hoje, o espaço para as empresas é atender da melhor maneira, facilitar de forma tecnológica esse atendimento e que o profissional, através de treinamentos, reciclagem, a questão da cultura humana, que eu bato muito nessa tecla, proporcionar uma experiência para ele, para que ele evite essa questão jurídica para trazer prejuízo para a empresa. Então, é isso, Kelly. Eu acredito que tem inúmeros fatores que, por erros bizarros, ou por falta de informação, ou por uma falta de comunicação de um profissional entrar em contato com o cliente, entender a dor dele, ele vai para esse caminho. Então, precisamos reter essa situação. E como reter isso? Uma cultura centralizada ao cliente. Perfeito. A Thelma coloca aqui, todas as ações em prol do cidadão é válido desde que os serviços de ouvidoria preservem a eficiência, eficácia e com resultados efetivos, lógico. Perfeito, Thelma. E a Beth também ressalta aqui que as empresas precisam, né, oferecer cada vez mais a capacitação, treinamento, atualizar aí as equipes constantemente. Porque esse investimento, né, porque não é custo, é investimento, ele é vital para nivelar a comunicação, né, a cultura da organização, nivelando sistema de abordagem, e a gente precisa falar das lideranças, que também são humanos, que também precisam estabelecer ali, serem também preparados para lidarem, né, com essa dificuldade. Eu estava estudando material da liderança, por exemplo, falando sobre lideranças e liderados, no perfil da liderança, que é o perfil daquele que consegue congregar, ele tem como nato, quando é o líder nato, o dom da comunicação, né? E a comunicação do que a gente falou, verbal, não verbal, saber fazer as conexões, as interlocuções, sabe respeitar as emoções, os sentimentos que cada um, na sua intervenção, né, técnica, de abordagem para com o seu liderado, para sua negociação com a cadeira de poder na tomada de processo decisório. Ele também ele precisa desenvolver essa competência. Não só para gerir pessoas, mas para também gerir processos, que é o hard skills que a gente fala que desenvolve treinamento, competências técnicas, né? Ele precisa ter o domínio. E isso é para a ouvidoria. A ouvidoria, para ela buscar eficiência, garantir efetividade, a gente precisa se abrir. Veja bem, não é se furtar e fugir da nossa essência, mas precisamos estar abertos para justamente quando nos depararmos com algo que suponhamos vir a comprometer a nossa essência, a gente possa estar bem fundamentado para esclarecer, para reorientar, para reconduzir ao propósito e objetivo. Então, dizer a que veio. Então, eu falo sempre que numa abordagem de atendimento de ouvidoria, seja qual for, uma reclamação, uma sugestão, uma dúvida, não importa, seja qual for a natureza, uma denúncia, primeiro caminho é dizer por que ele está ali, perguntar por que ele está ali, entender por que ali é o lugar para o qual ele escolheu, para ele entender qual é o nosso papel, né? E que a comunicação, gente, é a base, o diálogo é a nossa essência numa ouvidoria, em qualquer canal de escuta ativa, não se limitando à ouvidoria, não é verdade, Herbert? Sim, a gente está aqui canal. com 4 minutos. Faz aquela fechada, porque não dá vontade de acabar de falar, gente. Eu falo demais, né, Herbert? Fala você, querido. Essa questão para a gente encerrar. A ouvidoria,
ela é institucional por sua essência e não vai perder a sua essência. Mas eu acredito que fica uma crítica construtiva que os profissionais também de ouvidoria, né, somente no segmento no privado, eu vou dizer que hoje existe, inúmeras ferramentas, você vê, tem várias ouvidorias hoje que, atende de uma forma ali, não consigo comparar, mas que também as ouvidorias públicas, elas têm esse poder de não somente a questão muito enraizada no institucional, mas também que possa atingir todos os públicos, né? Até porque uma ouvidoria pública já diz, público. Então eu preciso ampliar o atendimento, ser inclusivo, ter ferramentas também para que eu possa realizar essa inclusão e não ficar somente no embasamento institucional. Então acredito que como nós, como ouvidores daqui para frente, nós também precisamos ser dinâmicos. O ouvidor, ele precisa ser dinâmico, ele precisa atender todos os públicos, porque nós vamos lidar com todos os públicos daqui para frente. Então é isso, eu acho que a ouvidoria ela tem a sua raiz, ela tem o predomínio na questão institucional, tem todas as suas regras, mas é necessária a atualização. Então, ela é ponte, né? Ela é ponte, ela é conexão, ela é uma instância de harmonização. Ela não é uma instância de confronto, ela é uma instância, essencialmente, é o que Kelly, eu acredito, tecnicamente falando. É claro que a gente não está falando de metodologias, né? Que tem várias metodologias de abordagem, de tratativas, não estou falando disso, mas eu estou falando que ela é, por excelência, uma instância de harmonização e preservando os interesses e necessidades do cidadão. A gente é porta-voz deles, né? E com análise de pertinência, veracidade de fatos. O fato é que, pensando na habilidade comunicacional, pensando nas competências para que a gente possa gerir uma comunicação mais efetiva, a gente deixa aqui uma palavra final de semente. Nós temos 1 minuto para a gente encerrar e já agradecer a galera que prestigiou a gente aqui, estão nos prestigiando. Muito obrigada. Fala aí, Herbert. 1 minuto. Menos, vamos lá. Vou utilizar o setembro, né, que é o mês de conscientização do suicídio, né? Ótimo. Apesar de ser um mês que é atrelado à questão do mês específico, mas é a todo momento. Então, que fique a conscientização das pessoas em que a comunicação assertiva e uma boa escuta salvam as vidas. Então, vamos trabalhar essa parte social, que é muito importante. Então, talvez dentro das empresas e talvez em vários segmentos, algumas vezes as pessoas querem desabafar de outras situações e nós, como profissionais e como membros da sociedade, nós precisamos ter essa conscientização. Então, que fica essa questão para todas as pessoas. Seja generoso na escuta e seja generoso na comunicação. Perfeito. Esse menino fecha sempre brilhante. Isso. Comunicação para nós é isso. É generosidade, autonomia na nossa abordagem, verdade, transparência, mas sempre com respeito. Querido, vamos despedir da galera. Muito obrigada. Até a nossa próxima série de diálogos. Obrigado pela será em outubro, se eu não me engano, 18 de outubro. A gente vai ajustar o horário, provavelmente. A gente vai dando um spoilerzinho de horário, né, Herbert? A gente vai conciliar aí a nossa jornada. Muito obrigada. Obrigado a você, Kelly, pela oportunidade. Obrigada pelo seu carinho e pelo apoio ao Ouvidores em Ação. Obrigada a todos que permaneceram conosco até aqui. Um beijo no coração. O papo encerra aqui, mas continua com a gente. Conecta a gente. Um abraço. Até breve. Beijos.